Mesmo as irmãs tristes e azedas devem ser tratadas gentilmente, porque perderam a parte mais doce da vida, se por nenhuma outra razão. E, olhando para elas com compaixão, não com desprezo, as meninas na flor da idade devem lembrar que também podem perder o tempo do desabrochar, que bochechas rosadas não durarão para sempre, que os fios de prata surgirão no cabelo castanho e que mais cedo ou mais tarde simpatia, bondade e respeito serão tão doces quanto o amor e a admiração são agora. Cavalheiros, isto é, meninos, sejam corteses com as velhas criadas, não importa quão pobres e simples sejam, pois o único cavalheirismo que vale a pena ter é aquele sempre disposto a mostrar deferência aos mais velhos, proteger os fracos e servir as mulheres, independentemente da categoria, idade ou cor. Basta lembrar-se das tias boas que não só ensinaram, mas cuidaram e acariciaram, muitas vezes sem agradecimentos, das confusões das quais elas ajudaram a sair, dos trocados que ofereceram de sua pequena loja, dos pontos que os dedos velhos deram nas suas roupas, dos passos que os pés velhos deram, e com gratidão paguem às queridas velhas as pequenas atenções que as mulheres adoram receber enquanto vivem. As garotas de olhos brilhantes são rápidas em ver tais traços e gostariam mais ainda de vocês por eles. E se a morte, quase o único poder que pode separar mãe e filho, roubasse de você a sua, você certamente encontraria a acolhida terna e maternal de alguma tia Priscila, que manteve o canto mais quente de seu velho coração solitário para o melhor sobrinho do mundo. Joe deve ter adormecido, como ouso dizer que fez o meu leitor durante essa pequena humilha, pois, de repente, o fantasma de Laurie parecia estar de pé diante dela, um fantasma substancial e realista, inclinando-se sobre ela com o próprio olhar que costumava lançar quando algo bom estava acontecendo e ele não queria falar o que era. Mas, como Jane na balada, ela não podia acreditar que fosse ele e ficou olhando-o em um silêncio assustado, até que ele se curvou e a beijou. Então ela o reconheceu e saiu correndo, chorando alegremente. Ah, meu Teddy, ah, meu Teddy. Querida Joe, você está feliz em me ver, então? Feliz, o meu menino abençoado, as palavras não podem expressar minha alegria. Onde está Amy? Sua mãe a deixou na Meg. Passamos por lá no caminho e não consegui tirar minha esposa dali. Sua o quê? Gritou Joe, pois Laurie pronunciou essas duas palavras com um orgulho e uma satisfação inconscientes que o traíram. Ah, por Deus, tarde demais. E ele parecia tão culpado que Joe se jogou sobre ele como um raio. Vocês se casaram? Sim, mas nunca farei isso. Nunca mais farei isso. E ele caiu de joelhos, apertando as mãos como um penitente e com o rosto cheio de malícia, alegria e triunfo. Casado de verdade? E bem casado, obrigado. Oh, meu Deus! Que coisa terrível farão a seguir! Joe caiu sobre o assento com um suspiro. Uns parabéns característicos, mas não exatamente elogios, replicou Laurie, ainda com a atitude fingida, mas radiante de satisfação. O que você esperava me dando um susto como esse, rastejando como um ladrão e despejando notícias como essas desse jeito? Levante-se, garoto ridículo, e me conte tudo. Nem uma palavra, a menos que me deixe ficar no meu lugar antigo e prometa não fazer a barricada. Joe riu como não fazia havia muito tempo e acariciou o sofá de forma convidativa enquanto dizia com um tom cordial: A almofada antiga está no sótão e não precisamos dela agora. Então venha e confesse, Terry. Que bom ouvir você dizer Terry. Ninguém nunca me chama assim, só você. E Laurie se sentou com um ar de grande importância. Como Amy te chama? Meu senhor. A cara dela. Bem, você parece um senhor. E os olhos de Joe claramente traíram que ela achava seu garoto mais belo do que nunca.
A almofada tinha desaparecido, mas havia uma barricada, no entanto, uma natural, levantada pelo tempo, pela ausência e pelas mudanças no coração. Ambos a sentiram e por um momento se olharam como se aquela barreira invisível lançasse uma pequena sombra sobre eles. Mas logo ela se foi, pois Laurie, com uma tentativa vã de dignidade, disse: Não pareço um homem casado e o chefe de uma família? Nem um pouco, e nunca parecerá. Você está maior e mais belo, mas é o mesmo malandrinho de sempre. Agora, realmente, Joe, você deveria me tratar com mais respeito, começou Laurie, que gostava imensamente de tudo aquilo. E como eu poderia, se a mera ideia de você casado e com a vida resolvida é tão irresistivelmente engraçada que não consigo ficar séria? Respondeu Joe, abrindo um sorriso de modo tão contagioso que eles riram de novo, e então se debruçaram para uma boa conversa à moda antiga e agradável. É inútil sair no frio para pegar Amy, pois todos estão chegando. Eu não podia esperar. Queria ser o primeiro a te contar a grande surpresa e ter a primeira espuma, como costumávamos dizer quando discutíamos sobre o creme. É claro que queria. E você estragou a história ao começar pela ponta errada. Agora comece bem e diga-me como tudo aconteceu. Estou morrendo de curiosidade. Bem, fiz isso para agradar a Amy, começou Laurie com um brilho que fez Joe exclamar. Mentira número 1. Foi Amy que fez isso para te agradar. Continue e diga a verdade se puder, senhor. Agora ela está começando a se tornar uma madame. Não é bom ouvi-la? Disse Laurie ao fogo, e o fogo brilhava e queimava como se estivesse de acordo. É tudo igual, você sabe, já que ela e eu somos um. Nós planejávamos voltar para casa com os Carroll há um mês ou mais, porém eles de repente mudaram de ideia e decidiram passar outro inverno em Paris, mas o vovô queria voltar para casa. Ele foi para me agradar e eu não podia deixá-lo voltar sozinho, nem podia deixar Amy e a senhora Carroll. Adquiriu noções inglesas sobre chaperones e essas baboseiras. Pessoas mais velhas que acompanhavam e supervisionavam jovens solteiras a fim de que se preservasse o decoro do francês chaperon. E não deixaria a Amy vir conosco, então resolvi a dificuldade dizendo: Vamos casar e então poderemos fazer o que quisermos. É claro que você fez isso. Você sempre faz as coisas do jeito mais cômodo para você. Não sempre. E algo na voz de Laurie fez Joe dizer apressadamente: Como você conseguiu que a tia concordasse? Foi um trabalho árduo, mas cá entre nós, conversamos com ela, pois tínhamos muitos motivos do nosso lado. Não havia tempo para escrever e perguntar, mas todos vocês gostaram, concordaram e era só agir ao sabor do vento, como minha esposa diz. Que orgulho dessas duas palavras, hein? E que gosto em dizê-las, interrompeu Joe, dirigindo-se ao fogo por sua vez e observando com prazer a lua feliz que ele parecia acender nos olhos que tinham ficado tão tragicamente sombrios quando ela os viu pela última vez. Um pouco, talvez. Ela é uma mulherzinha tão cativante que não posso deixar de me orgulhar dela. Bem, então o tio e a tia estavam lá para cuidar dos preparativos. Estávamos tão envolvidos um com o outro que não tínhamos nenhuma serventia separados, e esse arranjo encantador tornaria tudo fácil. Então foi o que fizemos. Quando? Onde? Como? Perguntou Joe com uma febre de interesse e de curiosidade feminina, pois não conseguia entender nada. Há 6 semanas, no consulado americano, em Paris. Um casamento muito tranquilo, é claro, pois até mesmo em nossa felicidade não esquecemos a querida Beth. Joe colocou a mão na dele enquanto ele dizia isso, e Laurie suavemente acariciou o pequeno travesseiro vermelho do qual ele se lembrava bem. Por que não nos informamos depois? Perguntou Joe em tom mais baixo, quando ficaram sentados em silêncio por um minuto. Não nos informaram depois, né? Nós queríamos surpreendê-los,
Pensávamos que vínhamos diretamente para casa no início, mas o querido senhor, assim que nos casamos, descobriu que não conseguiria ficar pronto em menos de um mês e nos enviou para passarmos nossa lua de mel onde quiséssemos. Amy já havia chamado Valrosa de lugar perfeito para uma lua de mel, então fomos para lá e ficamos tão felizes quanto as pessoas geralmente ficam apenas uma vez na vida. Meu Deus, foi o amor entre rosas. Laurie pareceu se esquecer de Joe por um minuto, e Joe estava feliz por isso, pois o fato de ele ter lhe contado essas coisas com tanta liberdade e naturalidade assegurava-lhe que ele a havia perdoado e esquecido. Ela tentou tirar a mão, mas, como se adivinhasse o pensamento que provocava o impulso meio involuntário, Laurie segurou-a forte e disse, com uma gravidade masculina que ela nunca tinha visto nele antes: Joe, querida, quero te dizer uma coisa e então vamos encerrar o assunto para sempre. Como lhe disse na carta em que escrevi que Amy tinha sido muito gentil comigo, eu nunca deixarei de te amar. Mas o amor está mudado e aprendi a ver que é melhor desse jeito. Amy e você trocaram de lugar no meu coração. Só isso. Acho que deveria ser assim e isso teria ocorrido naturalmente se eu tivesse esperado, como você tentou que eu fizesse. Mas nunca consegui ser paciente e fiquei com a dor de uma mágoa. Eu era um menino, então, obstinado e violento, e foi uma dura lição ver o meu erro, pois foi uma lição, Joe, como você disse, e descobri isso depois de fazer papel de tonto. Te dou minha palavra que eu estava tão confuso em certo momento que não sabia mais quem eu amava, você ou Amy, e tentava amar as duas, mas não dava. E quando a vi na Suíça, tudo pareceu clarear de uma vez só. Ambas entraram nos seus respectivos lugares e me convenci de que os dois amores estavam bem e que eu poderia honestamente dividir meu coração entre a irmã Joe e a esposa Amy e amá-las muito. Você pode acreditar e voltar comigo aos velhos tempos felizes quando nos conhecemos? Eu acredito, com todo o meu coração, mas Terry, nunca mais poderemos ser garoto e garota novamente. Os velhos tempos felizes não podem voltar, e não devemos esperar que isso ocorra. Nós somos um homem e uma mulher agora, com trabalho sério a fazer, pois o tempo de brincar acabou e devemos desistir da diversão. Tenho certeza de que você sente isso. Vejo a mudança em você e você vai encontrá-la em mim. Sentirei falta do meu garoto, mas amarei o homem tanto quanto e o admirarei ainda mais, porque ele quer ser o que eu esperava que ele fosse. Não podemos mais ser pequenos companheiros de brincadeira, mas seremos irmão e irmã para nos amarmos e nos ajudarmos por toda a vida, não é, Laurie? Ele não falou sequer uma palavra, mas pegou a mão que ela ofereceu e deitou seu rosto nela por um minuto, sentindo que, para fora do túmulo de uma paixão infantil, se havia erguido uma bela e forte amizade para abençoar os dois. Então Joe disse alegremente, porque não queria que a volta para casa fosse triste: Não posso acreditar que as crianças estejam realmente casadas e que vão começar a se preocupar em construir uma casa. Ora, parece que foi ontem que eu estava abotoando o boné de Amy e puxando seu cabelo quando você me provocava. Meu Deus, como o tempo voa. Como uma das crianças é mais velha do que você não precisava falar assim, como uma avó. Fico lisonjeado por ser um cavalheiro crescido, como Peggy disse de Dave. E quando você vir Amy, a achará uma criança precoce, disse Laurie, parecendo divertido com o ar maternal de Joe. Você pode ser um pouco mais velho em anos, mas eu já sou a mais velha em sentimentos, Terry. As mulheres sempre são. E esse último ano foi tão difícil que eu sinto ter 40 anos. Pobre Joe. Nós deixamos você suportar tudo sozinha enquanto fomos passear. Você é a mais velha. Aqui tem uma linha e ali tem outra. A menos que você sorria. Seus olhos parecem tristes. E quando toquei a almofada agora, encontrei uma lágrima sobre ela. Você teve um grande fardo a suportar e teve de suportar tudo sozinha. Que besta egoísta eu fui.
e Laurie puxou seu próprio cabelo com um olhar de remorso. Mas Joe só virou o travesseiro traidor e respondeu, num tom que ela tentava fazer mais alegre. Não, eu tive o papai e a mamãe para me ajudar, e os queridos bebês para me consolar, e o pensamento de que você e Amy estavam seguros e felizes para tornar os problemas aqui mais fáceis de suportar. Me sinto sozinha, às vezes, mas ouso dizer que é bom para mim e você nunca mais se sentirá sozinha, interrompeu Laurie, envolvendo-a com o braço como se para protegê-la de todos os males do mundo. Amy e eu não podemos viver sem você, então você precisa vir e ensinar as crianças a manter a casa e a dividir tudo fraternamente como costumávamos fazer, e deixar-nos cuidar de você e todos seremos felizes e amigos juntos. Se eu não ficar no caminho, será muito agradável. Já começo a me sentir bastante jovem, pois de alguma forma todos os meus problemas pareceram se afastar quando você veio. Você sempre foi um conforto, Terry. E Joe inclinou a cabeça sobre o ombro dele, assim como fez anos atrás, quando Beth estava doente e Laurie disse para ela se apoiar nele. Ele olhou para ela, perguntando se ela se lembrava daquele momento, mas Joe estava sorrindo para si mesma, como se realmente todos os seus problemas houvessem sumido com sua vinda. Você ainda é a mesma, Joe, derramando lágrimas em um minuto e rindo no outro. Parece um pouco perversa agora. O que foi, vovó? Eu estava pensando em como você e Amy se dão. Como anjos. Sim, é claro, mas quem manda? Não me importo em dizer que é ela, pelo menos eu a deixo pensar que sim, e isso agrada a ela, você sabe. Aos poucos vamos nos revezar, pois o casamento divide por dois os direitos e duplica os deveres, ou pelo menos é o que dizem. Vocês continuarão do mesmo jeito, e Amy vai governá-lo todos os dias da sua vida. Bem, ela faz isso tão imperceptivelmente que não acho que me importo muito. Ela é o tipo de mulher que sabe como governar. Na verdade, gosto disso, porque ela enrola as pessoas no dedo tão suavemente e com tanta beleza como se fosse uma madeixa de seda, e ela faz você se sentir como se ela estivesse te fazendo um favor. Que eu viva o bastante para ver você, o marido, controlado e satisfeito com isso, gritou Joe com as mãos para o céu. Era bom ver Laurie dar de ombros e sorrir com desprezo masculino a essa insinuação, quando respondeu com seu ar altivo e poderoso. Amy é muito bem educada para isso, e não sou o tipo de homem que se submete. Minha esposa e eu respeitamos um ao outro e a nós mesmos demais, demais para sermos tiranos ou discutir. Joe gostou disso e achou a nova dignidade muito apropriada. Mas o menino parecia mudar muito rápido para o homem e o arrependimento se misturou a seu prazer. Estou certa disso. Amy e você nunca brigaram tanto quanto nós costumávamos brigar. Ela é o sol e eu o vento. Na fábula, e o sol lidou melhor com o homem, você se lembra? Ela pode inflá-lo ou brilhar sobre ele, riu Laurie. Que sermão eu tive em Nice. Dou-lhe a minha palavra de que fui muito pior do que qualquer uma de suas repreensões. Um baita de um chacoalhão. Vou contar tudo sobre isso mais tarde. Ela jamais falará porque, depois de dizer que me desprezava e estava envergonhada de mim, perdeu o coração para este partido desprezível e se casou com um homem que não serve para nada. Que baixeza! Bem, se ela abusar de você, venha até mim e eu defenderei. Pareço mesmo precisar, não é? Disse Laurie, levantando-se, e de uma hora para outra sua postura mudou de imponente para extasiada, quando a voz de Amy foi ouvida chamando. Onde ela está? Onde está minha querida Joe? A família toda entrou e todos foram abraçados e beijados várias vezes, e depois de várias tentativas vãs, os 3 andarilhos sentaram-se para ser examinados e exultados. O Sr. Lawrence, sério e leal como sempre, melhorara tanto quanto os outros por sua temporada no exterior, pois a irritabilidade parecia ter quase desaparecido
e a cortesia à moda antiga tinha recebido um polimento que a tornara mais brilhante do que nunca. Era bom vê-lo sorrir de alegria com seus filhos, como ele chamava o jovem par. Era melhor ainda ver Amy respeitá-lo com o dever e o carinho de uma filha que haviam conquistado plenamente seu velho coração, e o melhor de tudo, assistir a Laurie girar ao redor dos dois, como se nunca estivesse cansado de apreciar a linda imagem que eles formavam. No instante em que colocou os olhos em Amy, Meg ficou consciente de que seu próprio vestido não tinha um ar parisiense, que a jovem senhora Moffat seria completamente eclipsada pela jovem senhora Lawrence, e que sua senhoria era totalmente mais elegante e uma mulher muito mais graciosa. Joe pensou enquanto observava o casal, como ficam bem juntos. Eu estava certa, e Laurie encontrou uma bela e talentosa garota que tornará a sua casa melhor que a velha e desajeitada Joe, e que será um orgulho e não um tormento para ele. A senhora March e seu marido sorriram e assentiram um para o outro com o rosto feliz, pois viram que a mais jovem tinha se dado bem, não só em coisas mundanas, mas também na melhor riqueza do amor, confiança e felicidade. Pois o rosto de Amy estava cheio do brilho suave que mostra um coração pacífico. Sua voz tinha uma nova ternura e o porte frio e distante foi trocado por uma dignidade gentil, feminina e vencedora. Nenhuma pequena afetação a prejudicava, e a doçura cordial de suas maneiras era mais charmosa que a nova beleza ou a velha graça, pois ela marcava com um signo inconfundível da verdadeira dama que se esperava tornar-se. O amor fez muito por nossa pequena menina, disse sua mãe suavemente. Ela teve um bom exemplo diante dela por toda a vida, minha querida. O Sr. March sussurrou de volta, com um olhar amoroso para o rosto cansado e a cabeça grisalha ao lado dele. Daisy achou impossível desviar os olhos de sua pobre tia e se grudou como um cachorro de caça ao maravilhoso châtelaine, cheio de encantos deliciosos. Dame fez uma pausa para considerar o novo relacionamento antes de se comprometer com a impetuosa aceitação de um suborno que tomou a forma de uma tentadora família de ursos de madeira de Berne. Um movimento de flanco produziu uma rendição incondicional, no entanto, pois Laurie sabia como conquistar o garoto. Meu caro jovem, quando tive a honra de conhecê-lo, você me deu um soco na cara. Agora exijo a satisfação de um cavalheiro. E com isso o tio Alto começou a jogar para cima e bagunçar o pequeno sobrinho de um modo que danificou sua dignidade filosófica tanto quanto deleitou sua alma juvenil. Que coisa linda ela de seda da cabeça aos pés! Não é uma visão das mais agradáveis vê-la tão bem instalada como um violão e ouvir as pessoas chamando a pequena Amy de Senhora Lawrence? Murmurou a velha Hannah, que não conseguiu resistir a espiadelas frequentes através da cortina ao colocar a mesa de um modo decididamente desordenado. Misericórdia, como eles conversaram! Um primeiro, depois o outro, então todos juntos, tentando contar a história de 3 anos em meia hora. Foi bom que o chá estivesse à mão para produzir calma e proporcionar um refresco, pois eles ficariam roucos e fracos se tivessem passado muito mais tempo assim. Uma procissão tão feliz como aquela na pequena sala de jantar. O Sr. March escoltou orgulhosamente a Sra. Lawrence, a Sra. March ficou orgulhosamente apoiada no braço do seu filho. O cavalheiro tomou Joe com um sussurro: "Você precisa ser minha agora." E um olhar para o canto vazio, junto ao fogo, que fez Joe sussurrar de volta com os lábios trêmulos: "Vou tentar preencher o lugar dela, senhor." Os gêmeos ficaram logo atrás, achando que a virada do milênio estava para ocorrer, pois todos estavam tão ocupados com os recém-chegados que eles foram deixados para se regozijar à vontade, e você pode ter certeza de que aproveitaram a oportunidade. Eles não roubaram goles de chá, pão de gengibre ad libitum, à vontade em latim.
Pegaram um biscoito quente e, como uma transgressão suprema, cada um deles não varreu uma pequena torta cativante para seus bolsos minúsculos, para lá ele grudar e se esfarelar traiçoeiramente, ensinando-lhes que a natureza humana e da pastelaria são frágeis. Meu Deus, que pergunta grande. Sobrecarregados com a consciência culpada das tortas sequestradas e temendo que os olhos afiados do papá perfurassem o magro disfarce de cambraia e merino que escondia seus bumbunzinhos, os pequenos pecadores se apegaram ao vovô, que não estava com os óculos. Amy, que era disputada por todos como se fosse um refresco, voltou ao salão de braço dado com Lawrence Pye. Os outros estavam pareados como antes, e esse arranjo deixou Joe sem companheiro. Ela não se importou com isso no momento, pois se demorou para responder à pergunta ansiosa de Hannah. Será que a senhorita Amy vai andar em sua gaiola e usar toda a adorável prataria que está guardada? Não me espantaria se ela conduzisse 6 cavalos brancos, comesse em um prato de ouro e usasse diamantes bordados todos os dias. Terry acha que nada é suficientemente bom para ela, respondeu Joe com infinita satisfação. E é verdade. Você prefere carne moída ou bolinho de peixe para o café da manhã? Perguntou Hannah, que sabiamente misturava poesia e prosa. Tanto faz. E Joe encerrou o assunto, sentindo que a comida era um tópico inadequado no momento. Ela ficou um minuto olhando para a festa que desaparecia em direção ao andar de cima, e enquanto as pernas curtas cobertas de tecido xadrez de Demi subiam o último degrau, uma súbita sensação de solidão a dominou com tanta força que ela se olhou com olhos sombrios, como se buscando algo em que se apoiar, pois até mesmo Terry a abandonara. Se ela soubesse que presente de aniversário chegava... Não. Se ela soubesse que presente de aniversário chegava a cada minuto mais e mais perto, não teria dito a si mesma: vou chorar um pouco quando for para a cama, não adianta ficar triste agora. Então ela passou a mão pelos olhos, porque um de seus hábitos de menina era nunca saber onde estava seu lenço, e ela acabara de conseguir dar um sorriso quando uma batida soou na porta da frente. Ela abriu com pressa hospitaleira e ficou olhando como se outro fantasma tivesse vindo para assombrá-la, pois ali estava o cavalheiro alto e barbudo, olhando para ela e iluminando-a na escuridão como um sol à meia-noite. Oh, Sr. Byers! Estou tão feliz em vê-lo! Gritou Joe, agarrando o homem como se temesse que a noite o engolisse antes que ela pudesse fazê-lo entrar. É eu te ver a senhorita March, mas não vou entrar, está havendo uma festa. E o professor fez uma pausa quando o som de vozes e batida dos pés dançantes chegaram até eles. Não, não é festa, é só minha família. Minha irmã e amigos acabaram de chegar em casa e estamos todos muito felizes. Entre e junte-se a nós. Embora um homem muito sociável, acho que o Sr. Byers teria ido embora de bom grado e voltado outro dia. Mas como poderia, sendo que Joe fechou a porta atrás dele e o despojou do seu chapéu? Talvez o rosto dela tivesse algo a ver com isso, pois ela se esqueceu de esconder sua alegria ao vê-lo e a mostrou com uma franqueza que se revelou irresistível para o homem solitário, cuja recepção ultrapassou em muito suas esperanças mais ousadas. Se não for um incômodo, vou com muito prazer ver a todos. Você ficou doente, minha amiga? Ele fez a pergunta abruptamente, pois quando Joe pendurou seu casaco, a luz caiu no rosto dela e ele viu uma mudança nele. Doente não, apenas cansada e triste. Tivemos problemas desde que vi você pela última vez. Ah, sim, já sei. Meu coração se escondeu por você quando o fiz descer. E ele apertou as mãos dela novamente, com um rosto tão simpático que Joe sentiu como se nenhum conforto pudesse se igualar à aparência dos olhos gentis e ao aperto de sua mão grande e quente. Pai, mãe, este é meu amigo, o professor Byers, disse ela com um rosto e um tom de orgulho e prazer tão irreprimíveis que ela poderia também ter soprado uma trombeta e aberto a porta com um floreio.
Se o estranho tinha dúvidas sobre sua recepção, elas sumiram em um minuto com a cordial saudação que recebeu. Todos o cumprimentaram gentilmente, por Joe no começo, mas logo porque gostaram dele. Não tinha como não gostar, pois ele carregava o talismã que abre todos os corações. E essas pessoas simples se aqueceram com ele imediatamente, sentindo-se ainda mais amigáveis, porque ele era pobre. Pois a pobreza enriquece aqueles que vivem acima dela e é um passaporte seguro para espíritos verdadeiramente hospitaleiros. O Sr. Bayer se sentou olhando ao seu redor com o ar de um viajante que bateu em uma porta estranha e que, quando a abriram, viu-se em casa. As crianças foram até ele como abelhas a um pote de mel. Cada uma sentada em um joelho, começaram a cativá-lo, revirando os bolsos dele, puxando a sua barba e investigando seu relógio com audácia infantil. As mulheres telegrafaram sua aprovação uma para a outra, e o Sr. Mart, sentindo que um espírito amável diante de si, sentindo que tinha um espírito amável diante de si, abriu suas melhores despensas para o seu convidado, enquanto o silencioso John escutava e apreciava a conversa, mas não dizia uma palavra. E o Sr. Lawrence, Sr. Lawrence achou impossível ir dormir. Se Jo não estivesse ocupada de outra forma, o comportamento de Laurie a teria divertido, pois uma fraca pontada, não de ciúmes, mas de algo como suspeita, fez que esse cavalheiro se afastasse primeiro e observasse o recém-chegado com uma circunspecção fraterna. Mas não durou muito. Ele se interessou pelo homem e, antes de se dar conta, foi atraído para o círculo, pois o Sr. Bayer falava bem nessa atmosfera genial e fez justiça a si mesmo. Ele raramente falava com Laurie, mas olhava para ele com frequência e uma sombra passava por seu rosto, como se lamentasse por sua própria juventude perdida, enquanto observava o jovem em seu auge. Então seus olhos se voltavam para Joe, tão saudosos que ela certamente teria respondido ao olhar se o tivesse visto. Mas Joe tinha os próprios olhos para cuidar, e, sentindo que não podiam ser confiáveis, prudentemente os manteve na meinha que estava tricotando, como uma típica tia solteira. Um olhar furtivo de vez em quando a refrescava como golinhos de água fresca depois de uma caminhada por uma trilha empoeirada, pois as olhadelas de canto de olho mostraram vários presságios propícios. O rosto do Sr. Bayer perdeu a expressão distraída e parecia vivo e interessado no momento presente. Na verdade, jovem e bonito, pensou ela, esquecendo-se de compará-lo ao Laurie, como costumava fazer com homens estranhos para grande detrimento deles. E ele também parecia bastante inspirado, embora os costumes funerários dos antigos, para onde a conversa se desviara, não fossem considerados um tema emocionante. Joe brilhou de entusiasmo quando Terry foi vencido em uma discussão e pensou consigo mesma enquanto observava o rosto absorto do pai. Como ele gostaria de ter um homem como meu professor para conversar todos os dias. Por fim, o Sr. Bayer estava vestido com um novo terno preto que o fazia parecer mais cavalheiro do que nunca. Seu cabelo volumoso tinha sido cortado e suavemente escovado, mas não permaneceu em ordem por muito tempo, pois em momentos emocionantes ele o amassava da maneira cruel como costumava fazer, e Joe gostava mais dele erguido do que todo certinho, porque ela achava que assim o cabelo dava à sua bela testa um aspecto parecido com o de Jove. Pobre Joe! Como ela glorificava aquele homem simples, enquanto se sentava tricotando tão silenciosamente, mas não deixando que nada escapasse, nem mesmo o fato de que o Sr. Bayer realmente tinha abotoaduras de ouro em seus punhos de camisa imaculados. Pobre rapaz! Ele não conseguiria se arrumar mais se estivesse indo cortejar alguém, disse Joe para si mesma. E então um pensamento súbito nascido dessas palavras fez que ela corasse tão terrivelmente que teve de deixar cair seu novelo e se abaixar para pegá-lo só para esconder o rosto. Entretanto, a manobra não deu certo quando ela esperava. Não deu tão certo quanto ela esperava, pois, como se no ato de incendiar uma pira funerária, o professor deixou cair sua tocha, metaforicamente falando,
e fez um mergulho para pegar o pequeno novelo azul. Claro que eles tropeçaram e bateram a cabeça, viram estrelas, e ambos se erguendo, corados e rindo, sem o novelo para retomar seus assentos, desejando que não os tivessem abandonado. Ninguém viu a noite passar, pois Hannah habilmente retirou os bebês em uma hora tardia, balançando a cabeça como duas papoulas rosadas, e o Sr. Lawrence foi para a casa descansar. Os outros sentaram-se em volta do fogo, falando e conversando totalmente alheios ao passar do tempo, até que Meg, cuja mente materna tinha a certeza e a firme convicção de que Daisy tinha caído da cama e que Dame tinha queimado sua camisola estudando a estrutura dos fósforos, fez um movimento de se levantar. Devíamos cantar, como nos bons e velhos tempos, pois estamos todos juntos novamente, disse Joe, sentindo que um bom grito seria uma saída segura e agradável para as emoções de júbilo em sua alma. Não estavam todos lá, mas ninguém achou essas palavras irreflexivas ou falsas, pois Beth ainda parecia estar entre elas. Uma presença pacífica, invisível, porém mais querida do que nunca, já que a morte não consegue quebrar a liga doméstica que o amor torna indissolúvel. A pequena cadeira estava em seu antigo lugar, a cesta arrumada com o pouco de trabalho que ela deixou inacabado quando a agulha ficou pesada demais, ainda estava em sua prateleira de costume. O instrumento amado, raramente tocado agora, não tinha sido movido, e acima dele o rosto de Beth, sereno e sorridente como nos dias antigos, olhava para eles parecendo dizer: "Sejam felizes, estou aqui." "Toque algo, Amy. Mostre para eles como você melhorou", disse Laurie com o orgulho perdoável de sua pupila promissora. Mas Amy sussurrou com os olhos cheios enquanto girava o banquinho desbotado. "Hoje não, meu querido. Não posso me exibir esta noite." Mas ela mostrou algo melhor do que brilho ou habilidade, pois cantou as músicas de Beth com uma melodia terna em sua voz que o melhor mestre não poderia ter ensinado, e tocou o coração dos ouvintes com um poder mais doce do que qualquer outra inspiração poderia ter dado a ela. O quarto estava muito quieto quando a voz clara falhou de repente na última linha do hino favorito de Beth. Era difícil de falar. A terra não tem dor que o céu não possa curar. E Amy se inclinou para o marido que estava atrás dela, sentindo que a sua acolhida em casa não era tão perfeita sem o beijo de Beth. "Agora precisamos terminar com a música da Mignon." Personagem do romance Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, de Goethe. "Pois o Sr. Bayer sabe cantar", disse Joe antes que a pausa se tornasse dolorosa, e o Sr. Bayer limpou a garganta com um "Hein", agradecido ao ir para o canto em que Joe estava, e disse: "Você canta comigo? Faríamos um ótimo..." Não, pera, deixa eu falar direito aqui o sotaque alemão. "Você cantaria comigo? Faríamos uma ótima dueto." Uma boa ficção, por sinal, pois Joe sabia tanto de música quanto um gafanhoto. Mas ela teria consentido, ainda que ele tivesse proposto cantar uma ópera inteira, e teria choreado alegremente, independente do tempo e da melodia. Não importava muito, pois o Sr. Bayer cantava como um verdadeiro alemão, com o coração e bem... Com o coração e bem. E Joe... Ah, entendi. Ele cantava como um verdadeiro alemão, com o coração e bem. Ele cantava bem. E Joe logo se resignou a um mero zunido, para que pudesse ouvir a voz suave que parecia cantar para ela sozinha. "Conheces a terra onde os limões florescem?" Costumava ser o verso favorito do professor, pois a terra significava a Alemanha para ele, né? Deutschland.
Mas agora ele parecia se demorar com um calor e uma melodia peculiares sobre as palavras. Para lá, possa eu contigo. Ir, ó minha amada. E uma ouvinte ficou tão entusiasmada com o convite que ela ansiava por dizer que conhecia a terra e que com alegria partiria para lá quando ele quisesse. A canção foi considerada um enorme sucesso e o cantor se retirou coberto de louros, mas alguns minutos depois, ele se esqueceu inteiramente de seus modos e olhou para Amy enquanto ela colocava a boina, pois ela tinha sido apresentada simplesmente como minha irmã e ninguém a chamara por seu novo nome desde que ele chegara. Ele se esqueceu ainda mais de si quando Laurie disse de sua maneira mais graciosa ao se despedir: Minha esposa e eu estamos muito felizes em conhecê-lo, senhor. Lembre-se de que será sempre bem-vindo. Então o professor agradeceu-lhe com tanto entusiasmo e ficou tão iluminado pela satisfação que Laurie pensou que ele era o colega mais deliciosamente transparente que já conhecera. Também preciso ir, mas voltarei com prazer, se do permitir, querida senhora, porque um pequeno negócio na cidade me manterá aqui por alguns dias. Ele falou com a senhora March, mas olhou para Joe, e a voz da mãe assentiu de maneira tão cordial quanto os olhos da filha, pois a senhora March não era tão cega aos interesses de suas filhas quanto a senhora Moffat supunha. Suspeito que seja um homem sábio, observou o Sr. March com uma satisfação plácida do fundo do coração, depois de o último convidado ter partido. Eu sei que ele é dos bons, acrescentou a Sra. March com uma aprovação decidida quando terminou de dar corda no relógio. Achei mesmo que vocês fossem gostar dele, disse Joe enquanto se afastava para ir para a cama. Ela se perguntou que negócio teria trazido o Sr. Byre para a cidade e finalmente decidiu que ele tinha sido nomeado para uma grande honra em algum lugar, mas tinha sido modesto demais para mencionar. Se ela tivesse visto seu rosto quando, seguro em seu próprio quarto, ele olhou para a foto de uma jovem severa e rígida, com um monte de cabelo que parecia estar olhando para o futuro, isso poderia ter lançado alguma luz sobre o assunto, especialmente quando ele desligou o gás e beijou a imagem no escuro. Rapaz, que capítulo grande, hein? Meu senhor e minha senhora. Por favor, senhora mamãe, pode me emprestar minha esposa por meia hora? A bagagem chegou e só encontro as delicadezas que me trouxe de Paris, enquanto tento encontrar algo de que preciso, disse Laurie, chegando no dia seguinte para encontrar a senhora Lawrence sentada no colo da mãe, como se tivesse voltado a ser bebê. Certamente. Vá, querida, esqueci que você tem outro lar além deste. E a senhora March apertou a mão branca que usava a aliança de casamento como se pedindo perdão por sua possessividade maternal. Eu não teria vindo se pudesse evitar, mas não posso mais viver sem minha mulherzinha, assim como o galinho do tempo não funciona sem o vento, Joe sugeriu quando ele fez uma interrupção procurando uma metáfora. Joe voltara a ser ela mesma desde que Terry viera para casa. Exatamente. Pois Amy me mantém apontando para o oeste na maioria das vezes, com apenas uma ocasional virada para o sul, e não houve feitiço que me levasse a leste desde que eu casei. Não sei nada sobre o norte, mas estou completamente saudável e tranquilo, hein, minha senhora? Tempo bom até agora. Não sei quanto vai durar, mas não tenho medo de tempestades, pois estou aprendendo a navegar meu barco. Venha para casa, querido, e encontrarei sua calçadeira de botas. Acho que isso é o que você está vasculhando entre minhas coisas. Os homens são tão indefesos, mãe.
disse Amy com um ar matronal que encantava seu marido. O que vocês farão depois de se instalar? Perguntou Joe, abotoando a capa de Amy como costumava abotoar suas boinas. Nós temos os nossos planos. Não queremos falar muito sobre eles porque é tudo muito novo, mas não pretendemos ser ociosos. Vou me dedicar aos negócios com uma devoção que devo encantar o vovô e provar-lhe que não sou mimado. Preciso de algo do tipo para me manter firme. Estou cansado de perder tempo e queria trabalhar como um homem. E Amy, o que ela vai fazer? Perguntou a Sra. March, bem satisfeita com a decisão de Laurie e a energia com que ele falou. Depois de cumprir os compromissos que a civilidade impõe e de pôr em uso os nossos melhores chapéus, vamos surpreender vocês pela elegante hospitalidade de nossa mansão, a sociedade brilhante que se estabelecerá ao nosso redor e a influência benéfica que deveremos exercer sobre o mundo em geral. É basicamente isso, não é, Madame Recamier? Jeanne-Françoise Recamier foi uma senhora francesa que costumava receber as figuras mais importantes da literatura e da política francesa em seu salão. Perguntou Laurie com um olhar enigmático para Amy. O tempo dirá. Vamos, impertinência... Peraí. O tempo dirá. Vamos, impertinência, e não choque minha família chamando-me de nomes na frente deles, respondeu Amy, decidida de que deveria haver uma casa com uma boa esposa nela antes que ela criasse um salão como rainha da sociedade. Que felizes as crianças parecem quando estão juntas, observou o Sr. March, encontrando dificuldades para se concentrar em seu Aristóteles após o jovem casal ter ido. Sim, e acho que vai durar, acrescentou a Sra. March com uma expressão tranquila de um piloto que trouxe a embarcação com segurança ao porto. Eu sei que vais. Eita! Eu sei que vai. Feliz da Amy. E Joe suspirou, e em seguida sorriu levemente quando o professor Bayer abriu o portão com um empurrão impaciente. Mais tarde naquela noite, quando sua mente estava mais calma com a calçadeira, Laurie disse de repente à sua esposa: Senhora Lawrence, meu senhor? Aquele homem pretende casar com a nossa Joe. Espero que sim, você não, querido? Bem, meu amor, eu o considero um trunfo no sentido mais amplo dessa expressiva palavra, mas queria que ele fosse um pouco mais jovem e muito mais rico. Oh, Laurie, não seja tão exigente e mundano. Não, mano, eu juro pra você, velho, eu juro pra você. Eu tô lendo esse livro aqui há 20 dias. Se tiver alguma coisa da Joe com aquele cabo, eu dropo na hora e nunca mais termino. Eu juro pra você, meu irmão, eu juro. Eu juro que eu não termino essa porcaria desse livro. Falta isso aqui pra eu terminar, velho. Não vou terminar. Vai tomar... Mano... Ah, não. Nem ferrando. Só por cima do meu cadáver. Eu reescrevo essa porcaria aqui, mano. Eu reescrevo, mas eu não suporto isso. Oh, Laurie, não seja tão exigente e mundano. Se eles se amam, não importa nada a idade ou a riqueza deles. As mulheres nunca devem se casar por dinheiro. Amy surpreendeu-se com as palavras que lhe escaparam e olhou para o marido que respondeu com gravidade maliciosa. Certamente não, apesar de você ouvir garotas encantadoras dizendo que pretendem fazer isso às vezes. Se não me falha a memória, uma vez você achou que era seu dever ter um casamento rico. Isso explica talvez por que você casou com um homem que não serve para nada como eu. Ah, meu querido, não diga isso. Esqueci que você era rico quando disse sim. Eu teria me casado com você mesmo que não tivesse um tostão. E às vezes até desejo que você fosse pobre para que eu pudesse te mostrar o quanto eu te amo. E Amy, que era muito digna em público e muito carinhosa em momentos de privacidade, deu provas convincentes.
da verdade de sua palavra. Não acha mesmo que sou uma criatura tão mercenária como tentei ser uma vez, não é? Partiria meu coração se você não acreditasse que eu alegremente entraria no mesmo barco que você, mesmo se você tivesse de ganhar a vida remando no lago. Eu sou idiota e bruto? Como poderia achar isso se você recusou um homem mais rico por mim e não deixa que eu te dê metade do que quero quando tenho direito? Meninas fazem isso todos os dias, pobres criaturas, e são ensinadas a pensar que que essa é sua única salvação. Mas você teve aulas melhores, e embora eu temesse por você no passado, não fiquei decepcionado, pois a filha foi verdadeira ao ensinamento da mãe. Eu disse isso à mamãe ontem e ela parecia tão feliz e agradecida como se eu lhe tivesse dado um cheque de 1 milhão a ser gasto em caridade. Você não está ouvindo minhas observações morais, senhora Lawrence. E Laurie fez uma pausa, pois os olhos da Amy tinham um olhar ausente, embora fixo no seu rosto. Sim, estou. E, ao mesmo tempo, estou admirando a covinha em seu queixo. Não quero te tornar vaidoso, mas devo confessar que eu estou mais orgulhosa do meu marido bonito do que de todo o seu dinheiro. Não ria mais, seu nariz é um conforto para mim. E Amy suavemente acariciou o recurso bem delineado com satisfação artística. Laurie tinha recebido muitos elogios em sua vida, mas nunca um que lhe conviesse mais, como ele mostrou claramente, embora tivesse rido do gosto peculiar da sua mulher, enquanto ela dizia lentamente: Posso fazer uma pergunta, querido? É claro que pode. Você se importaria se Joe casasse com o Sr. Baer? Eu me importaria. Muito. Ah, esse é o problema, certo? Percebi que havia algo na covinha que não te agradava tanto. Não sendo um cão na manjedoura, mas o homem mais feliz do mundo, garanto que posso dançar no casamento da Joe com um coração tão leve quanto meus calcanhares. Duvida, mon ami? Ah, mon ami, mon ami. Minha amiga em francês, mon ami. Oui, mon ami. Mein Freund. O francês é muito mais chique, mano. Que isso? Meine Freund. Meine Freundin. Freundin, meinen Freundin. Ja, ja, ja. Das ist it. Amy olhou para ele e ficou satisfeita. Seu medo, misturado com ciúme, desapareceu para sempre, e ela agradeceu-lhe com um rosto cheio de amor e confiança. Quem me dera pudéssemos fazer algo para aquele excelente velho professor. Não podemos inventar um parente rico que gentilmente morre lá na Alemanha e deixa para ele uma pequena fortuna guardada? Disse Laurie quando começaram a andar pela longa sala, de braços dados como gostavam de fazer, em memória ao jardim do chateau. Joe descobriria e estragaria tudo. Ela é muito orgulhosa, assim como ele, e ela disse ontem que achava a pobreza uma coisa bonita. Bendita seja por isso. Ela não vai pensar assim quando tiver um marido literato e uma dúzia de pequenos professorzinhos para sustentar. Não vamos interferir agora, mas vamos ficar de olho e ajudar apesar de eles não quererem. Devo a Joe uma parte da minha educação e ela acredita que devemos pagar nossas dívidas honestas, então vou chegar a ela desse modo. Que maravilha é ser capaz de ajudar os outros, não é? Esse sempre foi um dos meus sonhos, ter o poder de dar livremente. Eita! E graças a você, o sonho se torna realidade. Que é isso, Amy? Tá dando livremente, é? Ah, nós faremos muitas coisas boas, não é? Há um tipo de pobreza que eu particularmente gosto de ajudar. Pedintes sempre recebem algo, mas pobres comuns se dão mal porque eles não pedem e as pessoas não se atrevem a oferecer caridade. No entanto, existem 1000 maneiras de ajudá-los, bastante saber. Peraí. Basta, né? Basta saber como fazê-lo delicadamente, de modo que isso não os ofenda.
Devo dizer que prefiro servir a um cavalheiro empobrecido que a um mendigo pedinte. Suponho que é errado, mas é o que acho, embora seja mais difícil. Porque é preciso um cavalheiro para fazê-lo, acrescentou outro membro da sociedade doméstica de admiração mútua. Obrigado, receio. Eita. Obrigado. Receio que não mereço esse lindo elogio. Mas eu ia dizer que, enquanto andava a esmo no exterior, vi muitos jovens talentosos fazendo todo tipo de sacrifícios e suportando dificuldades reais para tentar realizar seus sonhos. Companheiros esplêndidos, alguns deles, trabalhando como heróis, pobres e sem amigos, mas tão cheios de coragem, paciência e ambição que eu tinha vergonha de mim mesmo e desejava dar-lhes uma boa ajuda. Essas são as pessoas a quem é uma satisfação ajudar, pois elas têm genialidade. É uma honra poder servi-las e não deixar que isso se perca ou seja adiado por falta de lenha para manter a panela fervendo. Se não tem, é um prazer consolar as pobres almas e mantê-las longe do desespero quando o fato for descoberto. Sim, realmente. E a outra classe que não pode pedir e que sofre em silêncio. Eu sei algo a respeito, pois eu pertencia a ela antes que você fizesse de mim uma princesa, como o rei faz com a pedinte na história. Garotas ambiciosas passam por maus bocados, Lori, e muitas vezes têm de ver a juventude, a saúde e preciosas oportunidades passarem apenas por falta de um pouco de ajuda na hora certa. As pessoas têm sido muito gentis comigo e sempre vejo grandes garotas lutando como costumávamos fazer. Quero estender a minha mão e ajudá-las como eu fui ajudada. E é o que fará, como o anjo que você é, exclamou Lori, resolvendo, com um brilho de zelo filantrópico, fundar e dotar uma instituição para o benefício expresso de mulheres jovens com tendências artísticas. As pessoas ricas não têm nenhum direito de sentar e apreciar a vida ou deixar seu dinheiro se acumular para os outros desperdiçarem. Deixar heranças não é nem de longe tão sensato quanto usar o dinheiro sabiamente enquanto se está vivo e gostar de fazer as criaturas felizes com ele. Vamos nos divertir muito e adicionar um tempero extra ao nosso próprio prazer, dando aos outros por uma porção generosa. Você será uma pequena Dorcas, esvaziando um grande cesto de coisas boas e enchendo... Pera, é uma pergunta. Tá, com boas ações. Dorcas, discípula mencionada nos Atos dos Apóstolos. Tá. Com todo o meu coração, se você for um corajoso São Martinho, parando às vezes enquanto cavalga pelo mundo elegantemente, para compartilhar seu manto com o mendigo. É uma pechincha e teremos a melhor parte dela. Então o jovem par apertou as mãos e continuou a caminhar alegremente, sentindo que sua casa agradável era mais acolhedora porque eles esperavam alegrar outras casas, acreditando que seus pés andariam com mais retidão no caminho florido diante deles se aplainassem caminhos difíceis para outros pés, e com sensação de que seus corações estavam mais intimamente unidos por um amor que, ternamente, podia se lembrar daqueles menos abençoados que eles. Daisy and Demi. Não sentiria que cumpri meu dever como humilde historiadora da família March sem dedicar pelo menos um capítulo aos dois membros mais preciosos e importantes dela. Daisy e Demi tinham agora chegado aos anos da razão, pois nesta época de avanços, bebês de 3 ou 4 anos já fazem valer os seus direitos, que é mais do que muitos mais velhos fazem. Se já houve um par de gêmeos correndo o risco de ser totalmente mimado pela adoração, era o desses Brooke tagarelas. Claro que eram as crianças mais notáveis já nascidas, como será mostrado quando eu mencionar que eles andavam com 8 meses de vida, falavam fluentemente aos 12 meses e aos 2 anos tomaram seus lugares à mesa e se comportavam com uma propriedade que encantava a todos os espectadores. Aos 3, Daisy exigia uma águia
e chegou a fazer uma bolsa com 4 pontos. Ela igualmente começou o serviço doméstico brincando sobre o aparador e conseguiu cuidar de um fogão microscópico com uma habilidade que trouxe lágrimas de orgulho aos olhos de Hannah, enquanto Dame aprendia as letras com seu avô, que inventou um novo modo de ensinar o alfabeto formando as letras com os braços e pernas, ginástica para a cabeça e para os calcanhares. O garoto logo cedo desenvolveu um gênio para a mecânica, o que encantou seu pai e distraiu a mãe, pois ele tentava imitar cada máquina que via e mantinha o quartinho em estado caótico com suas máquinas de costura, uma misteriosa estrutura de cordas, cadeiras, prendedores de roupa e bobinas para as rodas poderem girar.